Positivecast Inspiração, hoje com André Luiz Soares Pereira, do grupo GSPP. Mais uma vez, André, muito obrigada pela presença. Obrigado você, Vanessa. Salve, galera, e vamos para esse bate-papo. Vamos, que hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico. Hoje eu quero aprender mesmo, André. Me fala aí, para a gente começar, como elaborar um plano de negócio. Eu vou dizer o seguinte, toda empresa, ela possui objetivos. E para a gente alcançar esses objetivos, a gente tem que ter estratégia. Senão a gente não chega no objetivo que a gente pretende, não é isso? Então, essas ações, elas podem ser feitas de forma aleatória ou através de planejamento. Quando a gente faz através de planejamento, o que acontece? A gente diminui os riscos do negócio. Por isso é que é importante a gente ter planejamento. E aí eu diria o seguinte... qual a diferença dos objetivos para as estratégias? Os objetivos representam os fins que a empresa quer alcançar. Então eu tenho um objetivo, né, que quer chegar naquele determinado fim. E as estratégias são os meios pelos quais eu vou chegar, né, nesses objetivos, eu vou alcançar esses objetivos. Então eu acho que isso é uma diferença peculiar que pode fazer toda a diferença no negócio, tá? Entendi. Planejamento estratégico, então fala um pouco de gestão de tempo. Tá. A questão da gestão de tempo é o seguinte, é crucial para qualquer empresa. Por quê? Se você não administra os recursos, os tempos, né, o tempo da empresa, isso é o bem mais valioso que você tem. Então, se você não sabe fazer isso, transformar esse tempo à nossa disposição, a gente pode acabar prejudicando os negócios. Então, por exemplo, lá na empresa, o GSPP, a gente faz muita formatação de franquia, não é isso? Normalmente, quando a gente trabalha um processo desse de formatação de franquia, demora de 4 a 6 meses. Se eu tenho essa marca lá dentro e que ultrapassa um tempo desse, automaticamente eu estou o quê? Não estou gerindo o meu tempo e estou perdendo dinheiro. Então, se eu pego um projeto, eu fechei um projeto, um determinado projeto, cobrei um valor para estar auxiliando aquela marca, ajudando aquela marca entre 4 e 6 meses. E o projeto demora 1 ano para sair, essa gestão de tempo eu não estou sabendo administrar e, consequentemente, eu estou, às vezes, pagando para trabalhar. Agora, deixa eu tirar uma dúvida com você. Se essa pessoa, esse seu cliente pede que seja em menos tempo. Olha, eu preciso desse projeto pronto para franquear em 2 meses, em 1 mês. Esse tempo que a gente fala que vocês já têm um tempo estipulado da própria da empresa, vocês conseguem fazer com um tempo menor? Isso atrapalha a estratégia? Olha aí, eu fazendo um monte de pergunta. Adorei. Isso aí, às vezes, o que acontece? Vai depender, obviamente, de negociação e de como está a nossa empresa, se a empresa que a gente vai trabalhar tem condições de acelerar o processo. Porque esse processo de formatação, eu dependo de informações da empresa. Então, eu quero fazer em 1 mês, 2 meses. A gente tem capacidade de fazer? Tem. É só aumentar a carga horária semanal da minha equipe. Da sua equipe. Mas, consequentemente, será que a empresa vai ter condições de me informar as necessidades que eu tenho para desenvolver o projeto? Em tão pouco tempo. Então, às vezes, em se tratando de um projeto muito grande, essa questão de faz em menos tempo ou mais tempo, fica complicado, né? O ideal que a gente vê pelo nosso tipo de trabalho nesse caso específico, nesse assunto, dentre os vários que a gente faz na empresa, a gente estima que entre 4 e 6 meses a gente faz um bom trabalho e dando condições da empresa responder a contento. Tá? Isso tudo a gente fala de uma estratégica, né? Então, Exatamente. me fala um pouco sobre essa gestão estratégica. Como funciona essa gestão estratégica? Como é que funciona? Exatamente, a gente usar os recursos disponíveis, né? Tornando eles mais eficientes, né? Aumentando a produtividade do indivíduo, da empresa, né? Porque a gestão do tempo, a gestão é crucial para a gestão estratégica, né? Porque os recursos mais valiosos que a gente tem é a equipe, né? E é o tempo. Então a gente tem que saber administrar isso aí estrategicamente para correr bem.
né? E a gestão estratégica, de novo, do tempo, né? Da estratégia, ela vai reduzir o quê? Os riscos de um negócio ficar mal estruturado. Eu tô com uma dúvida aqui sobre o fluxograma, André. Me explica um pouco, explica pra gente. Todo planejamento, né, todo negócio, ele deve ter um fluxograma. Quais as etapas que a gente quer fazer? Então, normalmente, quando a gente está falando em planejamento estratégico, né, que é o ato de você pensar e fazer os planos, um planejamento estratégico, para ser bem sucedido, ele deve ter alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, é o business plan que a gente faz, né, o plano de negócios. Esse plano de negócios, a gente deve ter ali pesquisa de mercado, entender os aspectos financeiros do negócio, entender o âmbito do marketing do negócio, né? Entender a parte da comunicação, como a gente vai comunicar esse planejamento, esse plano da empresa. São várias etapas. São várias etapas. Caso, né? Então, esse fluxograma que a gente fala são essas etapas que a empresa deve cumprir para que a gente conclua o planejamento estratégico dela. E dentro desse planejamento estratégico, vocês passam o tempo inteiro em... todo esse tempo vocês passam em comunicação com o cliente? Sempre. Precisa sempre ter ali, não vou dizer o aval, né? Mas para entender o que o cliente quer, como vai ser, vocês sempre vão passando dentro desse planejamento, vamos colocar dentro de 4 meses, mais ou menos, que a gente falou? Vamos trazer para um exemplo prático, de novo, que seria a formatação da franquia. Uma formatação de franquia nada mais é do que o quê? Um planejamento estratégico daquele determinado negócio. Então, quando a gente fala que a nossa formatação de franquia dura de 4 a 6 meses, a gente proporciona o quê? Um encontro semanal com essa marca, em que a gente vai apresentando o nosso trabalho, eles vão revisando e a gente vai pedindo mais material para ir evoluindo. E aí, quando a gente, para entender bem, o planejamento estratégico, vamos dizer, de uma formatação lá na empresa, a gente viaja por 5 áreas de um negócio de varejo e serviços. É a parte financeira, é a parte jurídica, a parte operacional do negócio, a parte comercial e a parte de marketing. Então, essas são feitas através de reuniões semanais, em que a gente divide, né, o nosso tempo com os profissionais de cada área, fazendo o atendimento necessário para que no final de 6 meses a gente esteja com a marca plenamente formatada. Já aconteceu algum caso de passar desse tempo? Às vezes mas acontece. Muito além, assim, de repente, sei lá, 1 ano e meio, já aconteceu algum caso? Já aconteceu, porque às vezes o cliente até pagou a gente já e fica pendente de informações, ele não consegue levantar um dado ou outro, e aí fica pendente. E outros, às vezes, eles gostam tanto do trabalho que eles não querem desmamar, vamos dizer assim, da área de formatação. É engraçado, mas acontece. Claro que ele não fica lá um ano e meio, porque o processo foi encerrado, mas ele continua lá trocando com a gente. Mas existe também as situações em que o cliente, por algum motivo, não consegue evoluir com as informações que a gente precisa. São raros os casos, mas tem. Bom, então, para um negócio que eu consegui entender aqui, espero que você também tenha entendido, é primordial a gente ter um planejamento estratégico para que as coisas consigam fluir, para conseguir ter um resultado bom. É necessário ter um planejamento estratégico para a empresa, no caso. Eu diria que é fundamental, né? Qualquer empresa tem que ter o planejamento estratégico. E eu vou dizer, todo ano, por exemplo, a gente faz o nosso planejamento, né? A gente traz para o nosso planejamento, obviamente, da empresa, o que eu quero ser quando crescer, o que eu quero para a minha empresa nos próximos 12 meses, 24 meses, daqui a 5 anos, 10 anos, para a gente poder ter um norte, para a gente entender como a gente vai crescer com essa empresa. Obviamente usando até algumas ferramentas, né? Análise SWOT, para a gente entender muito bem quais os pontos fortes da nossa empresa, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades, o que a gente pode trabalhar de ponto fraco para fortalecer o nosso negócio, o que a gente tem que respaldar mais para a gente continuar como um ponto forte. Então isso faz parte do planejamento e é fundamental para a gente diminuir os riscos do nosso negócio. Então eu diria que o planejamento ele tem que ser feito e ser revisitado
com frequência. Com frequência, isso não é é importante. Você não fez um planejamento e vai lado. seguir aquilo ou vai deixar de lado. O planejamento foi feito para que ele possa ser revisitado e aprimorado. Agora, para fechar aqui, uma pergunta. Acho que, na realidade, é nem uma pergunta. Eu acho que eu acho que seja desse jeito. O planejamento estratégico é importante. Não só para uma empresa grande, mas para quem está começando, para quem tem uma empresa pequena, também é essencial para você conseguir fazer com que a sua empresa caminhe, certo? Eu vou mais além, não só a empresa, como até o profissional liberal. Às vezes a gente tem o advogado, o médico, o dentista, né? Que ele tem o consultório dele. Ele tem que fazer o planejamento daquele negócio. Ele tem que dar o tratamento daquele negócio dele como uma empresa. Porque o intuito é o mesmo, né? Ele evoluir, né, com o negócio. E para ele evoluir com o negócio dele, eu diria que hoje acabou aquela história que o advogado é só advogado, o médico é só médico, ou o dentista é só dentista. Ele é necessário que ele tenha e que ele trate o consultório dele, o escritório dele, como uma empresa. Então eu diria que, além da pequena, média e grande empresa, o próprio profissional liberal, ele também deve trabalhar o planejamento estratégico dele. Entendeu? Alguma consideração final, André? Não, eu diria que é um conselho, né? Se é que a gente pode dar conselho, sempre, que é importantíssimo trabalhar esses aspectos no planejamento financeiro, no planejamento estratégico. A área financeira, a área de marketing, a área comercial, né? A área jurídica, para que você possa ter um desenho do teu negócio para te proteger e reduzir o risco desse teu business. Bom, aprendi mais um pouquinho hoje, como falo, é sempre bom aprender sempre um pouco mais. André, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado você pela paciência e axé para todo mundo. Eu sou Vanessa Victorino e esse foi mais um Positivecast de inspiração com André Luiz Soares Pereira, do grupo GSPP.